convidado aqui no estúdio, inclusive temos transmissão de imagem pelo Facebook da CBN, é o artista plástico Thiago Costax. Ele também é documentarista e é ativista ambiental. Ele está retornando de uma expedição, foram mais de 43 quilômetros, passando pelo Ártico, também pela floresta amazônica. É uma viagem que combina intervenções artísticas e pesquisa de dados científicos, chamando atenção para os problemas ambientais lá e cá. O Thiago, só para você ter uma ideia, ele já trabalha com isso há um tempo, já fez outras expedições dentro do projeto SOS Terra, que está completando 10 anos. E ao longo desse período, ele promoveu mais de 50 ações. Veja se eu estou falando certo. Pelo Brasil e também Rússia, Islândia, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Groenlândia e Itália. E agora a Islândia também. E só para você ter uma ideia, ele foi escolhido por Roger Waters para fazer uma intervenção no show The Wall, que foi realizado no Brasil em 2012. Portanto, ele é conhecido internacionalmente. Thiago, muito bem-vindo. Obrigado. Uma alegria tê-lo aqui. Boa noite. Para mim também é uma grande alegria estar aqui. Boa noite. Bom, antes de mais nada, antes de falarmos, porque eu quero entender, eu vi as imagens e tal, eu falei, meu Deus, o que o Thiago está fazendo dançando numa geleira e tal. Mas antes de entendermos exatamente o que você fez por lá, explica o que é o projeto SOS Terra. Então, Tânia, o projeto SOS Terra é um projeto que existe há 10 anos em São Paulo. E ele não nasceu para ter 10 edições. Nós, quando iniciamos em 2008, era para ser apenas uma ação ambiental que iria chamar atenção para esses problemas através da arte. Mas os índices foram piorando tanto, que foi acontecendo uma segunda, uma terceira, uma quarta, até que nós chegamos à 10ª edição. E o nosso fundamento existencial, basicamente, é usar o poder instigador da arte para chamar atenção para problemas ambientais. Nós sabemos que a arte não nasce necessariamente para ser ativista, mas há algo fantástico que quando a arte pode instigar, pode provocar. E se você, como ativista, que é o meu caso, surfar nesse poder que a arte tem de provocar as pessoas, isso pode levar a grandes debates, a grandes discussões e trazer o debate para as pessoas, né? Então, é isso que nós temos feito com a SOS Terra e eu uso o meu trabalho e essa luta foi bem alimentada por essa vontade minha e de vários voluntários que estão comigo nesse tempo todo. E aí, só para entendermos como é que é essa conexão da arte para chamar atenção para questões ambientais. Porque aí você cria situações inusitadas, né? Você causa a surpresa por meio da arte e chama atenção para o tema, né? Por exemplo, só para o ouvinte ter uma ideia. Vamos lá. Causamos muito estranhamento nesses últimos 10 anos. Pois é. Nós já realizamos... Eu estava vendo seu material e fiquei assim, estranhada. Nós realizamos uma parada de balões gigantes em plena Avenida Paulista, que tinham balões gigantescos movidos a hélio, que é um gás não poluente, e que o material todo depois foi descartado de forma correta. Alguns viraram até ecobags. Mas nós já distribuímos muitas ecobags, fizemos intervenções urbanas, mapping 3D, sempre informando dados que são pouco debatidos, né? Com relação à extinção de animais, com relação ao tamanho dos nossos impactos e também convidando as pessoas a repensarem seus hábitos. Sim. E trazendo para cada um esse espelho de qual é o seu consumo, qual é o tamanho do seu impacto. Até que o Roger Waters, né, me convidou para fazer a intervenção no show, como tu falaste há pouco tempo, e foi algo que eu nem acreditei a princípio, porque não é todo dia que alguém do Pink Floyd te liga, mas foi fantástico poder fazer aquele trabalho, porque mais uma vez nós levamos aquele debate para mais pessoas, né? E as pessoas ficavam durante o show, o que é isso? O que é o novo Código Florestal Brasileiro? Que na época estava sendo aprovado em 2012. Então, quando nós fizemos tudo isso, né? Fiz também uma exposição no MASP, com algumas releituras, porque grande parte do meu trabalho também está conectado a performances corporais, né? É como se os seres humanos pudessem sentir na pele um pouco daquilo, ter um pouco de empatia, o que os animais passam em alguns desastres ambientais. Então, nós não tínhamos mais o que fazer senão partir para dar um outro passo, que é mostrar que o que acontece no Brasil reverbera em outros locais e que o que acontece em outros locais também reverbera aqui no Brasil. Então, foi que em 2013 para 2014 nós realizamos a nossa primeira expedição internacional. A 10 quilômetros, passamos por 4 continentes, passamos pela Islândia, Sibéria, Groenlândia, Oceano Glacial Ártico, corais do Atlântico Sul. Foi uma jornada bem complexa. Enfrentamos desde perigos políticos na Rússia, né, onde é proibido fazer o trabalho que nós estávamos fazendo. Ah, é? Ah, sim. Putin Chama não atenção para a vê... questão ambiental, não pode também?
Putin acha que o aquecimento global vai fazer bem para a Rússia e não é tão bem visto protestar com relação a direitos humanos e meio ambiente naquelas bandas. Não pega bem. Então, em alguns lugares os perigos eram políticos, em outros os perigos eram ambientais, né? Porque de fato nós estamos em áreas de urso polares e então nós temos que ter muito cuidado. É a arte e as pessoas que vêm no livro e no documentário acabam vendo aquilo pronto, mas o esforço para fazer de pesquisa, de viabilizar tudo isso, né, e levar uma equipe de apenas 4 pessoas foi bem difícil. Essa foi a primeira. Foi a primeira expedição. E agora internacional. E agora vem a segunda. E aí, como isso virou um livro, um documentário, fizemos um trabalho fantástico nas escolas. Vale salientar, Tânia, que tudo no SOS Terra é gratuito. Durante 10 anos, nós não vendemos absolutamente nada. Livros, documentário. O filme ficou em cartaz na Avenida Paulista num cinema de graça. Foram 10 mil livros distribuídos gratuitamente. Centenas de palestras em escolas públicas. De primeira, né? Vocês têm patrocínios, é isso? Tivemos alguns patrocínios, né? Eu fui embaixador de uma grande marca durante muito tempo. E isso fez com que eu pudesse fazer isso, né? Na teoria é muito lindo, né? Tudo é de graça, mas na prática nós precisamos de muito apoio. Muito dinheiro, eu imagino. Mas aí só para entender, você vai para Geleira, por exemplo. E já na primeira edição você fez performances lá? Ou foi nessa expedição? As performances agora ficaram um pouco mais ousadas. Da primeira eu fiz instalei algumas obras, né, alguns balões, algumas esculturas. Mas agora, dessa vez, nós demos uns passos além. Primeiro que vale salientar, Tânia, que nossa segunda jornada, que é desse ano, né, foi muito mais difícil. Nós pegamos as piores condições climáticas possíveis. A região no Ártico piorou muito em seus problemas, né? Tem chovido muito mais. E nós chegamos com tempestades terríveis. De cara já fomos recebidos pelo gelo derretendo na grande capa de gelo, né? Do avião era possível ver mais e mais lagos derretendo a um ritmo assustador. E depois de esperarmos, termos que caçar por comida, porque infelizmente o navio da comida não chegou e nós tivemos que pescar em meio a tempestades do Ártico. Foi realmente uma grande prova de choque para nós. Foi bem difícil. Uau! A Gabi, que está aqui conosco, inclusive, não conseguiu... sua irmã, que estava lá com você. Aguentar o frio, os dedos estavam congelando. Você imagina, não conseguir sequer ter... Sensibilidade para abrir a mão. É desesperador. Mas algo muito forte e verdadeiro nos motivava aquilo. Até que após a tempestade, nós começamos a partir para as montanhas, para as geleiras e as áreas de degelo, né? Que é onde a grande capa de gelo, que é a segunda maior massa de gelo da Terra, né? Só perde para a da Antártica. Nós fomos encontro à grande capa de gelo da Groenlândia. E aí os icebergs estão também muito mais numerosos. Com essas tempestades, eles têm se desprendido em muito maior número, né? E migrado em direção ao oceano cada vez mais quente, cada vez mais ácido. E lá nós encontramos alguns icebergs. E tive a chance, motivado por uma jovem inuit, de subir em um iceberg. Foi algo realmente inesperado. Eu não imaginava fazer essa performance lá, mas de fato, o instinto criativo da arte te move, e lá estávamos em cima de um iceberg. Foi para cima de um iceberg, todo vestido. O nome da performance era A Grande Mãe Tupi, né? The Great Tupi Mother. Então era um pouco... Que era um objetivo da expedição. A expedição se chamava Tupiland Goes to Greenland. É como a terra Tupi vai à Groenlândia. E o nosso objetivo era trazer, dentro desses 43 mil quilômetros percorridos, um pouco da cultura do Ártico para o Brasil, da realidade do Ártico, que aqueles habitantes têm visto de mudanças naquele ambiente, e também levar um pouco do Brasil, né, para aquele local, mostrando a interconexão entre esses problemas. Foi aí que eu levei realmente um pouco dessa entidade, que seria como uma figura da terra Tupi, né, lamentando em grande sofrimento sobre aquele iceberg no meio do Oceano Glacial Ártico, frágil, cheio de rachaduras, que poderia ter quebrado a qualquer momento comigo em cima. Podia ter caído num buraco lá qualquer. Cheio de orcas e outros... seres famintos. Foram muitos riscos, eu não minto, mas algo de muito especial que nos move. E por mais que aquele barco tenha me abandonado sozinho em cima daquele iceberg, havia algo de muito forte. E não sei, talvez só um outro artista ou alguém possa entender, mas eu não me arrependo e acho que as imagens vão conseguir levar as pessoas para olhar. Claro que naquele momento você fez um show para público algum, né? Mas o material foi filmado e a ideia é justamente que isso seja veiculado. Né? E eu ficava realizando a performance enquanto o barco ficava à distância me gravando. Te filmando. Claro que isso, depois que está editado, colocado em vídeo, como agora as fotos que já estão rolando pela mídia já vão fazendo com que as pessoas olhem um pouco mais para aquele ambiente, né? Não é só uma geleira, não é só um iceberg. É com esse estranhamento que a arte provoca, que a intervenção provoca naquele ambiente, que eu falava há pouco tempo, esse poder enxergador da arte, que nós podemos capturar os olhos dos observadores para que as pessoas ouçam nosso discurso e saibam o que está acontecendo. Né? É lindo. Você olha para essas cenas de iceberg, são azuis, são bonitos,
Mas é definitivamente um desfile fantasmagórico de luminosos pedaços de gelo azul que se desprendem daquela grande capa de gelo. Sim. Que é E porque está lentamente, aquecendo, né? Está exato, derretendo. e lentamente vão se tornando parte desse oceano, cada vez mais numeroso, cada vez mais severo. E devemos lembrar que isso também tem a digital do Brasil. Pois é, vamos chegar nisso, porque você fez essa conexão, né? Você foi para a Amazônia, aliás, também fez uma performance dançando lá com os indígenas. Ah, sim. Lá na Groenlândia, ainda para finalizar a Groenlândia, eu fiz também intervenção com algumas esculturas em cima do iceberg, na grande capa de gelo. Conversamos com muitos inuits, que comumente os brasileiros chamam de esquimós no Brasil, mas que é pejorativo. Como que é o nome? Inuit. 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 Chamar esquimó é algo pejorativo. Então eu sinalizo apenas para que as pessoas saibam de que tipo de povo eu estou falando. Tá. Mas nós chamamos Inuit, que é como é o nome do povo. E eles nos contam coisas muito tristes, né? Que estão observando aquele ambiente mudar severamente. Ursos estão descendo cada vez mais em busca de alimento. Magros, esqueléticos. É preciso que seja compreendido. As mudanças climáticas são reais. Não começaram com seres humanos. O planeta realmente passa por ciclos naturais. Mas é preciso entender que nós estamos acelerando esses ciclos naturais. Sim. Não há tempo para o mito de que o aquecimento global é uma mentira ou resumi-lo a uma invenção ideológica. Não é. Sim. Todos os cientistas que nós encontramos, pessoas que estão há décadas de forma muito séria pesquisando, nos dizem, é real. E detalhe, Tânia, todos disseram, tem grandes implicativos no Brasil. Pois é, porque aí você fez a performance nos dois lugares, um tropical aqui no Brasil e outro lá no Ártico, gelado. E quais são as conexões que existem entre os nossos problemas ambientais aqui no Brasil e o derretimento das geleiras no Ártico? Algo que nunca parece meio óbvio, mas não fica tão claro para as pessoas. É o mesmo planeta. Se nós partimos desse princípio, é o mesmo oceano, é o mesmo ar, é a mesma atmosfera. Algo que está acontecendo na Groenlândia, a gente sempre fala do aquecimento global, né, Tânia? Mas existem vários outros problemas que existem nesse momento. Por exemplo, o envenenamento do Ártico. Através das correntes de vento vão parar no Ártico vários poluentes provenientes de várias regiões do mundo. Então, os seus agrotóxicos, nossos CO2, todos os nossos poluentes, eles vão parar nas camadas de vento mais altas da atmosfera e vão parar no Ártico. Lá eles se depositam quando condensa sobre a neve e depois isso vai parar na água, porque todo verão aquilo derrete. Detalhe, isso está cheio de chumbo, cádmio e mercúrio. Os peixes se alimentam das algas que estão contaminadas com esses metais pesados e depois os humanos se alimentam desses peixes. Várias mulheres inuites não estão mais podendo amamentar seus filhos porque o seu leite está contaminado com metais pesados. Isso já acontece até no centro-oeste brasileiro, em algumas regiões de grande uso de poluentes. Disparou-se o número de cânceres e de mulheres também não podem amamentar seus filhos. Além disso, esse oceano, né, que é o mesmo, ele está tendo mudanças no pH da água. Isso está mudando a química da água e os corais estão morrendo. O processo de branqueamento dos corais é algo muito sério. E o Brasil tem a maior e única, na verdade, a única barreira de corais do Atlântico Sul. Então a África não tem, por exemplo, esses corais. Inclusive foi descoberto agora pelo Greenpeace, né, um ano atrás, um coral de água doce na foz do Rio Amazonas, que é uma coisa única no mundo. Já foi descoberto e já está ameaçado. Então é preciso que nós saibamos que esse problema não fica só aqui no Brasil, né? Os nossos poluentes, eles vão muito longe. Poluem lugares muito mais distantes. Pessoas estão sendo afetadas por isso. E essa conexão dos ventos, dos mares, faz com que esses problemas se espalhem por todo o globo. Águas mortas é um fenômeno como se fossem rios Tietê vagando pelo oceano, onde é impossível existir vida. Quantidade de plástico nos oceanos é uma coisa absurda. Olha, eu tenho um número aqui que é assombroso. São 5 bilhões de toneladas de plástico no planeta. São 50 trilhões de pedaços de plástico flutuando nos oceanos. São 8 bilhões de toneladas ao ano jogadas nos mares do planeta. E mesmo na Groenlândia, Tânia, mesmo em montanhas longínquas, nós encontramos plástico. Incrível, em né? vários idiomas. O planeta é um só. O oceano distribui esse plástico por todo o mundo. As praias brasileiras agora, no final do ano, nos mostram o quanto uma noite de divertimento, como o Réveillon, é capaz de deixar marcas severas por séculos para o planeta. Não é possível que os nossos divertimentos, as nossas celebrações sejam tão nocivas. Elas não devem ser tão nocivas. Sim. Esse plástico pode chegar lá na Groenlândia. Pode. Né? E essa poluição que nós Até 2050, Tânia, 99% das aves marinhas vão ter algum pedaço de plástico dentro de seus organismos. Isso mata animais. É importante que nós saibamos que nós não temos esse direito. Então, esses são alguns dos problemas que nós podemos conversar. Por exemplo, se o rio Amazonas é uma grande foz, né, um grande delta. Se o gelo da Groenlândia derrete, a água do oceano invade. Aquilo vira uma grande bacia oceânica. Isso vai ter um impacto assustador. Temos também a Caatinga nordestina, que é uma das maiores áreas de desertificação do mundo. Está se acelerando muito por causa do aquecimento global.
Junto com o deserto do Atacama e uma área de desertificação nos Estados Unidos, são as 3 maiores áreas de desertificação do continente americano. Note que tudo isso que eu estou conversando não é tão debatido na sociedade brasileira. Fica em bolhas de encontros de ambientalistas, mas é preciso que nós quebremos essas bolhas e que seja debatido. Porque senão fica muito vago. Fica muito vago. E parece que é algo que não está acontecendo. E parece que é só no Ártico, né? Fica muito distante de nós. É preciso vir para o nosso dia a dia. O Hamilton pergunta aqui para você, Tiago. Quanto tempo leva para que o reflexo do degelo na Groenlândia chegue no Brasil? Aí eu imagino que ele esteja falando, não sei, da elevação do nível dos mares, eu não sei. Hamilton, é isso? É. Hamilton, tudo bem? Olha, eu não sou um grande especialista, eu sou um artista, né, que acaba pesquisando muito, mas eu não tenho todos os dados. Mas o que eu posso te dizer, dentro do conhecimento que eu tenho, é que os níveis do oceano estão aumentando no mundo inteiro, né? E vão aumentar muito mais. A Antártica, por exemplo, que nós achávamos que estava muito estável, ela não está. Achávamos que a Antártica ia demorar muito mais tempo a apresentar um processo significativo de degelo. E isso está surpreendendo até os cientistas mais pessimistas, né? Pois é. E aliás, sério. você até entrou aqui na pergunta do Valdir Simonelli, se o degelo das calotas polares está mesmo acontecendo, se você conseguiu notar. Você foi com intervalo de 5 anos. Você viu diferença nesses 5 anos do nível do... Valdir, eu posso falar pelos meus olhos. Se há um consenso entre todos os habitantes locais e os cientistas que nós encontramos, é que o gelo está derretendo muito mais rápido do que poderiam imaginar. Mas tem outra coisa, Valdir, que me faz responder bem a tua pergunta. O verde está subindo as montanhas. É impressionante, Tânia, como a Groenlândia está mais verde. Estão existindo pequenas florestas, arbustos onde não deveria. Você olha aquelas cachoeiras descendo as montanhas e pensa, nossa, mas que lindo. É isso que eu ia te falar. Não é bom? Não naquele local. Por estar chovendo mais, por estar mais quente, nós estamos tendo uma floresta onde não deveria existir uma floresta. Isso é reflexo de que alguma coisa tá diferente ali. E sim, Valdir, onde nós achávamos gelo em maior volume, nós vimos uma diminuição grande, né? As imagens aéreas que eu fiz a primeira vez e que eu fiz agora, que vocês vão poder conferir no nosso documentário, há glaciares que chegavam até o oceano, que agora já estão muito mais recuados nas montanhas, né? O gelo muito mais escurecido com esses poluentes provenientes de várias regiões do mundo. E muitos lagos glaciais em cima da grande capa de gelo. Então você imagina, Valdir, que a gente tá voando e tem lá várias e várias poças de água, que parecem minúsculas quando vistas de um avião, né? Mas são enormes poças de degelo. Isso muito numeroso. Que não é para acontecer. Não é. Em apenas 5 anos eu vejo essa mudança. Não vi nenhum desses lagos glaciais, né? Não vi tanto verde. Né? Muitas cachoeiras. Que também é inusitado. Cachoeiras grandes. Cachoeira numa Nós subimos uma montanha de 800 metros de altura, aproximadamente, que vai de encontro à grande capa de gelo da Groenlândia. E uma das coisas que tornou o nosso processo muito difícil foi a quantidade de água. Nosso processo de subida, a grande quantidade de água. Então, é possível em apenas 5 anos ver uma grande piora nesse local. Os habitantes locais nos dizem isso, os cientistas locais todos nos falaram, como o senhor Olafu, que é professor-chefe da Universidade de Svalbard, na Noruega, e professor-chefe de climatologia também da Universidade da Islândia, que pesquisa a região há décadas. O aquecimento global é uma constante. O gelo está derretendo muito mais rápido e está sendo substituído pelo mar do Ártico, que é muito escuro. E por ser mais escuro, também absorve mais radiação. Então tudo vai piorando esse processo. E os ursos, né? E vários outros animais que vivem na região têm sofrido muito. Vocês viram os ursos lá? Nós não vimos. Em apenas uma semana antes de nós chegarmos, 4 ursos foram flagrados buscando alimentos. Os habitantes locais de Narsarsuaq, que é uma pequena vila de 58 habitantes que nós ficamos, em uma base científica, eles nos disseram que 4 ursos chegaram famintos, magros e muito assustados. E como há muito assédio de turistas e moradores que querem ver esses ursos, né? Eles ficam ainda mais assustados e amedrontados. O contato entre humanos e esses animais nunca foi tão constante. Porque agora eles vão nos icebergs, é isso? Eles vão nos icebergs, eles também migram em direção ao sul cada vez mais em busca de alimentos. Né? Eles ficavam o inverno todo dormindo. Eles agora não conseguem mais consumir tantas calorias no verão para que invernem de forma do que seria considerado normal. Então, é preciso levar a sério esse assunto. Sim, eu respondo mais uma vez a sua pergunta. Em apenas 5 anos, vimos o avançar desses problemas de forma muito preocupante. Pois é. Para nós que não fizemos uma expedição como a sua, talvez seja difícil de concretizar, né, o que está acontecendo. Daí a importância de você ir até lá e trazer todas essas imagens. Esse foi o nosso objetivo. E esse relato. Aproximar as pessoas. Isso está acontecendo. Há um peso na consciência, sabe, Tânia, em mostrar todos esses problemas e se sentir parte disso enquanto espécie dominante. Mas é preciso que isso seja conversado. É preciso quebrar essa barreira de que
Esse pensamento que nós temos ainda do colonizador no Brasil, de que os nossos recursos naturais são infinitos, que nunca vão acabar, e que a água é infindável do Brasil. A gente tem esse conforto, né? Não, tudo pode acontecer no Brasil. O Brasil tem um ecossistema frágil, como todos os outros. A Amazônia tem várias áreas de desertificação. Não é tão fácil reflorestar a Amazônia, é um solo muito pobre, né? São Paulo não é um grande deserto por causa dessa água que desce toda para a Amazônia. Então, São Paulo também é dependente da Amazônia, também está conectado à Amazônia. Então, nós temos que lembrar que estamos no mesmo planeta. E sim, o que você faz em São Paulo, quando você não pensa nos seus hábitos e quando você vive totalmente alheio, sem as responsabilidades que devem ser evocadas pelo status de espécie dominante, isso não fica só aqui. Né? Não. Isso o mundo é um só, como você falou, né? A Isaura Ferreira tem uma curiosidade aqui. Como é conviver com dias tão curtos? Lá no Ártico os dias são muito curtinhos, né? Como é que dificultava muito, Isaura? É Isaura Ferreira. Dificultava muito, Isaura, o nosso processo de trabalho, né? Porque nós tínhamos que captar imagens, tínhamos que pegar barco. Mas, mais do que os dias curtos, eu acho que o que mais dificultou o nosso trabalho foi a escassez de comida em alguns momentos e as tempestades. Vendavais fortíssimos que impediam o ser humano de caminhar. Árvores que eram arrancadas com o vento. Mas isso porque é próprio de lá. Olha, o verão do Ártico chove, é comum chover. Mas como tem chovido e como tem ventado nessa época, os cientistas dizem que é também um reflexo do aumento das temperaturas globais. Uau! Bom, antes do Repórter CBN, eu vou fazer a pergunta aqui do Antônio Carlos Poletti. Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Porque o Tiago Costax, nosso entrevistado, ele faz as expedições, foi para Groenlândia agora recentemente, para Finlândia, e ele é um artista plástico, então ele faz intervenções também lá, algumas performances, depois o pessoal dá uma procurada na internet e vai sair também o documentário e o livro desse novo projeto, depois você dá todos os canais. Mas o que o Antônio Carlos Poletti quer saber é será que as pessoas entendem o que você quer transmitir por meio da arte? Você acha que a arte é uma forma um bom veículo viável de você passar a sua mensagem? Antônio Carlos, é isso? Antônio Carlos. Antônio Carlos, eu posso te dar o melhor testemunho possível. Nesses últimos 10 anos, a arte tem sido fantástica nesse processo. Como eu falei, a arte não nasce necessariamente para esse fim, mas nós utilizamos muito esse aspecto instigador da arte e tem funcionado muito bem. Foram centenas de palestras, foram dezenas de ações nas ruas, milhares de downloads do nosso documentário. E nós percebemos de várias pessoas comentários, Tânia, de que, olha, eu mudei a minha forma de separar lixo. Eu tô tendo mais cuidado com o que eu consumo. Eu penso realmente na roupa que eu tô usando. Eu evito comprar novos bens. As pessoas estão realmente nos ouvindo. Eu acho que em 10 anos nós temos uma experiência maravilhosa de que é possível mudar as coisas com diálogo. Acho que é uma coisa que tem faltado muito em nosso país. Diálogo de verdade, debate de verdade. E o que nós estamos propondo é debate, né? Através de descobertas científicas. Então não são teses soltas. É pesquisa, é matemática. Que debate se dá no nível do conteúdo científico e das ideias. E a arte é algo mais sensorial. É algo que também você consegue envolver nessa discussão toda, né? Bom, o dado científico ele vem para alimentar essas obras de arte que são feitas, né? Eu faço outras artes que não têm conexão diretamente com o meio ambiente. Algumas estão conectadas a outras questões que alimentam o meu trabalho. Mas o que eu faço nesse trabalho é conectar um pouco das minhas origens, né, até familiares, indígenas, de tudo que eu aprendi com o que está acontecendo no planeta. Afinal de contas, eu sou um artista do meu tempo. Eu acho que um artista sempre capta e, de certa forma, o trabalho dele responde sobre a sociedade da sua época. Eu nada mais sou do que um cara do meu tempo, um artista do meu tempo, com reflexo do meu tempo. E seria impossível para mim não falar dessas questões do nosso tempo. Então, a arte, ela tá aí para evocar esse debate. Então, você imagina, eu poderia estar lá fazendo um documentário apenas com as geleiras. A National Geographic e várias outras, a própria Globo faz dezenas de matérias sobre isso. Vocês iriam ver com mais um documentário. Se eu tenho um cacto fluorescente ali em cima, causa um estranhamento. Se eu tenho uma performance acontecendo ali, causa um estranhamento. Claro. Se eu tenho uma performance com indígenas, como se fosse um urso polar, dançando com indígenas no meio da Amazônia, aquilo causa um estranhamento. E é nesse estranhamento, né, que a arte pode comunicar coisas muito diversas. Algumas pessoas vão entender num nível, outras em outro nível. Mas o ponto elas vão parar para saber o que está acontecendo naquele local. E a nossa chance de aprofundar no debate. Que é maravilhoso. Você vê um cara dançando na geleira, como assim? Ou então todo vestido de branco, um ser... Com os índios da Amazônia, foi algo fantástico. Ali era o quê? Era um urso polar que você estava representando? Era a Grande Mãe Ártica, como se fosse uma entidade do Ártico que foi lá. E os indígenas eram a tribo Tuiuca, né, que vivem em uma ilha próxima de Manaus.
pessoas incríveis que nos receberam muito bem e fizeram um ritual de boas-vindas para aquela figura. E foi algo tão conectado que parecia até que nós havíamos ensaiado dezenas de vezes. Vocês vão ver todas essas imagens em breve. Quando vai sair o documentário? Eu acho que em mais 2 meses. Eu acho que por volta de maio a junho as pessoas vão poder… Algumas vão poder ter o livro. Quem não conseguir ter o livro em mãos vai ser gratuito. Mas quem não conseguir tê-lo em mãos vai poder ver esse conteúdo no nosso site. E também o documentário vai ficar aí online em vários canais. Nos busquem, SOS Terra, e vocês vão sempre nos achar. Ai, tem coisas incríveis. Bom, nós vamos pro Repórter CBN, aí a gente volta com o artista plástico, o Thiago Kostax. Ele que fez uma expedição para a Groenlândia, para a Finlândia, foi também para a Amazônia, fazendo ali intervenções artísticas e também ouvindo os cientistas, esse conteúdo todo chamando atenção para os problemas ambientais. Ele é o nosso convidado, estamos com transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. Eu já estou atrasada para o Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você sempre. Segunda-feira, 11 de março de 2019, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, determinou o arquivamento da representação feita por integrantes da Operação Lava Jato, pedindo a suspeição do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O julgamento em questão envolve o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira e o executivo Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Cerca de 60 pessoas desalojadas por causa de uma barragem em Itatiaia-Sul, em Minas Gerais, foram transferidas para casas alugadas pela empresa ArcelorMittal. A companhia tem até abril para realocar todas as famílias que foram removidas há cerca de um mês. A estrutura entrou em alerta de risco em fevereiro. Um homem suspeito de matar a namorada continua foragido em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A polícia faz buscas por Jonathan Campos, de 22 anos, e um pedido de prisão preventiva por feminicídio foi encaminhado à justiça. A estudante, Lidiane Oliveira, de 24 anos, foi morta a facadas. A mãe da vítima também foi ferida e está internada em estado grave. O caso ocorreu na madrugada de ontem. 2 dias antes do crime, ele havia feito uma declaração para a namorada nas redes sociais. Horário de Brasília, 9h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Voltamos com o Thiago Kostax, artista plástico, documentarista, ativista ambiental. Nós estamos falando sobre a última expedição que ele fez dentro do projeto SOS Terra, em que ele foi para o Ártico e também foi para a floresta amazônica. Ele foi no Ártico, eu falei Finlândia, não é Islândia, eu confundi lá. Tudo é Lândia. Passamos na Islândia para entrevistar uns cientistas. Você, então, exatamente que locais vocês foram visitar nessa última expedição para o Ártico? Como nós tínhamos pouco dinheiro, né? Menos dinheiro do que da última vez, então a ida pela Islândia era mais barata. E nós aproveitamos, já que lá não é um assentamento, né? E tem Reykjavik, a capital, um grande centro de pesquisa da região do Ártico. Então encontramos alguns cientistas, a senhora Ingebjörg Svala, que é uma especialista em desertificação e processo de empobrecimento dos solos, que nos deu uma verdadeira aula sobre o processo do quanto é importante manter a Amazônia de pé e o quanto seria difícil se a Amazônia fosse destruída e reflorestá-la. E eles falam com causa própria. Os vikings chegaram na Islândia há cerca de 1000 anos atrás e derrubaram todas as árvores, né? O sul da Islândia não era aquele deserto que a gente vê hoje. Ele era cheio de árvores, uma floresta grande, robusta, e ela foi devastada. Isso causou um empobrecimento tão grande dos solos que até hoje o país investe milhões ao ano e não conseguiram reflorestar mais do que 6% do país. 1000 anos depois. Mil anos depois. Uau. O solo sofreu um processo de empobrecimento tão forte que até hoje eles não conseguiram deixar essas árvores de pé. E nós sabemos que a Amazônia, né, ela depende… tem água porque tem árvore porque tem água. É meio que um ciclo que auto se sustenta, mas também que recebe aquela corrente de nutrientes que vem do Saara, né, que alimenta aquele solo. Mas é um solo pobre. Nós vimos algumas áreas de desertificação na Amazônia que é muito triste, que vocês vão poder ver nas imagens, né?
Você olha lá para a estrutura que nós colocamos do lado, você custa acreditar que aquilo é na floresta amazônica. Porque é um solo empobrecido, já tem aqueles cânions se abrindo, né? Aquelas fendas na terra. E você vê o quanto aquilo ali pode ser uma constante daqui para frente. Então, esses planos de incluir a agricultura na Amazônia têm que ser feitos com muito cuidado, serem muito pensados. Será que nós queremos ser uma das maiores potências do mundo, se esse for o preço a pagar? Eu não estou aqui para criminalizar o agronegócio ou as lavouras, mas até para que mantenhamos lavouras fortes no Brasil, é preciso que nós pensemos em um uso da terra tão irresponsável, né? Monoculturas em cima de monoculturas vão comprometer as lavouras brasileiras no futuro. Então é preciso que nós nos pensemos como plano de país, que país nós queremos ser. Porque eu, Tiago, não gostaria de ser habitante do 7º, 6º país mais rico do mundo, se esse for o preço a pagar. Pois é, que o primeiro mundo já pagou esse pagou. Preço. A gente Sim. não precisa fazer o mesmo caminho. Não, eu né? acredito que nós podemos aprender com os erros do passado e os erros dos outros. E abandonar esse pensamento, Tânia, de que agora é a nossa vez. Ninguém tem esse direito. Exato. Já eles ficaram ricos, né? agora é a nossa vez de ficar rico, né? O primeiro mundo quer segurar o nosso crescimento, agora é a nossa vez. isso. Não, eu acho que é um pouco infantil pensar dessa forma. É verdade. Bom, o Tiago, além das performances das danças, e ele também nas outras expedições fez como se vestiu de animais e tal. Os body arts, performances. Além das performances, você faz as instalações. Aí eu queria falar sobre isso também, que é justamente para causar um estranhamento na fotografia, né? Que você põe ali um elemento novo no meio do Ártico, por exemplo. Aí eu queria que você falasse pra gente como é que são essas instalações, mas antes, essas instalações depois você retira, né? Sim. Não ficam lá. Vamos lá, claro que o problema ambiental é o que acaba motivando a nossa ida até esses locais e me alimentam até também na criação das formas, da estética que vai ser apresentada para o observador. Mas é um estudo antropológico muito forte no trabalho, que nem sempre chega, né, para todos, mas até pelo tempo que as pessoas têm de olhar para aquilo. Mas há muita pesquisa da minha parte, que vai de encontro a essa pesquisa científica, uma pesquisa iconográfica muito forte, que chega até o produto final que vocês veem ali. Mas tudo isso é alimentado eu tento produzir com o material mais sustentável possível. Eu vou muito ao Brás, a região da 25 de março, recolho muito lixo, muito resto de confecção, pego muito tecido com falha que não vai ser vendido, que as pessoas não querem comprar. Então vocês acabam vendo muitas coisas que estão brilhando, resplandecente nas imagens, mas que muita coisa sai do lixo, muita coisa sai de reuso, muita coisa sai de processos que as pessoas não querem mais, né? E eu mostro que é possível ter beleza, né? Com reuso, com equilíbrio, com cuidado que é necessário na nossa sociedade, no nosso consumo. E aí, depois que esse material é instalado nesses locais, fotografado devidamente, todos eles são recolhidos. Alguns são encaminhados para museus, né? Outros são trazidos por nós de volta para o Brasil e outros são encaminhados para reciclagem. Alguns materiais que são mais passíveis de reciclagem. Mas nada, absolutamente nada fica nesses ambientes. E aqueles que são espelhados, eles causam um efeito interessante, né? A minha intenção é que eles possam se conectar aos locais, se fundir aos locais. Essas esculturas de espelho e vidro que eu faço, elas têm o objetivo de refletir o ambiente ao seu redor. Justamente causando essa reflexão do espelho, né? E que nós possamos também colocar esse espelho diante de nós, de nossos impactos. Então, essas obras, elas têm esse fundamento de refletir o ambiente, seus problemas e tudo mais. A obra quase que desaparece em meio a esses locais, né? É proposital. E eu tô mostrando aqui no vídeo, para quem tá assistindo pelo Facebook, aqui você tá vestido todo indígena, né? Com várias... E são sapos, são sapos fluorescentes das regiões amazônicas. Você tá com cabelo de indígena, por isso que eu... E aí você... Mas meu cabelo, se colocar pra frente, vira essa franjona, né? Claro, você tá com um monte de sapo aqui. O meu sangue indígena vai alto nessa hora. É uma roupa que você colocou? Não. Isso são body art, são pinturas corporais, né? São performances. Mas o body art é esse tipo de arte que o corpo do artista também é suporte para a criação, né? Então, como eu sou um artista multivisual, nada para mim é empecilho. Esculturas, pinturas, balões gigantes. Inclusive, o meu próprio corpo serve de material para o meu trabalho. Então, isso que você está vendo é o meu corpo pintado com tintas à base de água, tintas não poluentes, simulando sapos, né? Animais que estão severamente ameaçados. Os anfíbios são hoje os animais mais ameaçados da Terra, não um. Todos os anfíbios, né, estão hoje severamente ameaçados. A diminuição das poças de água que eles se reproduzem, a diminuição das florestas e alguns fungos que estão matando também os anfíbios em todo o mundo. Então, como você pode ver, muito além do derretimento de geleiras. Existem vários problemas ambientais que nós vamos comunicando para as pessoas e convidando elas a saberem mais sobre isso, né? Muito bom. E você também faz os cactos
de Sim. acrílico que você Sim. coloca assim nos lugares inusitados, são né? cactos acrylaser, são acrílicos sustentáveis. Muitos deles saem de processos de reuso ou pedaços de sobras de material. Como eu falei, muito do que vocês veem inteiro, na verdade, são pedaços de outras partes, né? Então, assim, nem tudo é sustentável no projeto. É impossível ser 100% sustentável, a gente sempre agride de alguma forma. Mas o que a gente tenta fazer é dar o exemplo e, de fato, no meu trabalho, mesmo quando eu não estou fazendo pro SOS, é que meu impacto seja Claro. o menor possível. Mas o efeito fica muito legal. E é claro que você não vai deixar o material lá. Não, né? não, de forma alguma. De forma alguma, por mais que sejam alguns materiais muito nocivos, né? Por mais que seja um plástico reutilizado, é um plástico. O pessoal está pedindo para mostrar o livro. Esse livro que o Tiago trouxe é da expedição anterior. Tudo isso que ele está falando, vai sair ainda um livro. Vai, exposição, livro, documentário. Mas por enquanto você disse que já tem alguma coisa na internet. Esse livro anterior, é possível né? vê-lo no nosso site, tá? Que é o Caminhando site sobre a do Terra, SOS Terra, que é o costax.com/SOS Terra. Ou vocês podem achar no Instagram, no YouTube, Facebook, tudo vocês conseguem achar. Mas o mais legal, se vocês quiserem ter uma ideia de todo esse universo, é muita coisa, né, que nós estamos falando aqui. Mas como é que a arte pode encontrar a ciência, essas performances, essas intervenções? Há uma ótima forma. É nosso documentário. Chama-se Caminhando sobre a Terra. É super fácil de achar. Vai lá no YouTube, você consegue assistir em HD. Não há nenhum outro documentário com esse nome. Caminhando sobre a Terra. Vocês assistem, conseguem ter uma boa dimensão desse trabalho que nós estamos desenvolvendo há alguns anos. Sim. E já será também uma prévia do que vocês verão novamente daqui a 2 meses no nosso novo documentário e no nosso novo livro. Muito bem. Vocês vão ver o que ele fez até agora. Essa nova excursão, expedição, ainda vem para o próximo. Eu abri numa aqui e apareceu uma imagem de uma tartaruga. Ótimo você mostrar essa O que imagem. aconteceu com essa tartaruga maravilhosa? Foi algo muito triste, Tânia. Nós estávamos visitando os corais que ficam entre Fernando de Noronha e Rio Grande do Norte, né? E esse processo do embranquecimento, do branqueamento dos corais, né? Que não é só por causa do aquecimento global, mas também porque as nossas grandes capitais jogam muito esgoto, né? No oceano. Isso também ajuda a mudar a química da água. E ao chegarmos nesse coral, lá entre o Rio Grande do Norte e Fernando de Noronha, nós percebemos uma coisa horrível. Parece até montagem, né? Mas uma equipe ambiental estava passando no momento, que éramos nós, que uma tartaruga de pente, severamente ameaçada de extinção, estava se afogando. E nos faz pensar que tipo de ser humano coloca uma rede de pesca sobre um coral ameaçado de extinção. Nós somos esses seres. Nós mesmos. E nós paramos o barco, né? E mesmo sendo uma área de tubarões, nós mergulhamos, cortamos a rede, destruímos a rede, salvamos a tartaruga. Essa nós conseguimos salvar. Mas e as outras? Claro. Quantos quilômetros de rede de pesca, né, de redes fantasmas vagam pelo oceano? Quantos animais acham pedaços de plástico, canudos, rótulos e acabam morrendo por causa desse terrível mal? É preciso que nós assumamos isso como uma responsabilidade. A Eugênia Maria Laguardia te parabeniza, diz que a sua obra é muito linda. Obrigado. E ela tinha feito uma outra pergunta que eu perdi, mas eu me lembro que era se você iria de novo. Porque você correu riscos, né? Nessa sua expedição. E, assim, de tudo que você viu, o que mais… que alerta maior você faz, assim? O que mais te chamou a atenção? Olha, que pergunta Você difícil. concluiu o quê? Você saiu de lá dizendo, meu Deus, eu faço parte da espécie mais cruel do planeta. Olha… Eu vou falar um pouco mais da Amazônia, que eu acho que talvez as pessoas tenham mais curiosidade sobre o Ártico, né? Mas… eu achava que ao chegar em Manaus eu teria que andar muito para poder achar áreas de devastação e queima e desmatamento. Uma coisa que eu fiquei impressionado é que Manaus é uma fogueira a céu aberto. A periferia de Manaus inteira está queimando, a cidade… é uma cidade grande e desigual como são quase todas as capitais brasileiras, né? Acho que todas elas têm isso em comum. Mas uma coisa assombrosa era como nós vimos queimar a cidade. Eu via muito daquela fumaça, aquela névoa, que eu achava que era a evaporação do rio, porque o céu em Manaus tende a ser um pouco mais cinza, né? Mas ao sair do centro da cidade nós percebemos que havia muita queimada. Muita queimada. Sério? E me deu a impressão por um momento de que aquilo estava muito errado. Como uma cidade daquele tamanho estava crescendo daquela forma no meio da maior floresta tropical do mundo. Aquilo me deixou em silêncio. E muito mal. Né? Não é drama de ambientalista, aquilo me deixou muito mal. Mulheres não poderem amamentar seus filhos me deixou muito mal. Eu sou um homem, mas imagina uma mulher, uma mãe pensando em uma coisa como essa, né? E essas mulheres não podem amamentar seus filhos porque a água local está contaminada, é isso? A cadeia alimentar toda está sendo contaminada e o homem faz parte da cadeia alimentar, né? Então, quando cai sobre a neve esses poluentes, depois vai parar no oceano, porque isso vira água.
E aí contaminam as algas, que contaminam os peixes que comem as algas, que contaminam os humanos que comem esses peixes. Como é uma região que os humanos se alimentam muito de peixes, né? Eles acabam ficando muito contaminados. Mas não é só lá. Mesmo em mares do Brasil, se você pegar os peixes de topo de cadeia, você vai ver quantidades de mercúrio muito elevadas, de metais pesados muito elevadas. Então não achem que é só no Ártico, gente. Os problemas estão aqui. Mas qual é o nome mesmo da pessoa? A Eugênia, né? Eugênia, eu não sei te responder o que é mais triste. Eu poderia te dizer que os nossos impactos são muitos. E é muito triste quando as pessoas acham que isso é uma invenção ambientalista ou uma invenção comunista, como alguns agora têm dito comumente no Brasil. É ideológico falar de aquecimento global, né? Não podemos resumir isso a um delírio ideológico. Esses problemas são reais, nem todos estão conectados ao aquecimento global. Muitos estão nas nossas cidades, nos nossos impactos. O nosso jeans, ele tem um impacto gigantesco, né? Os nossos agrotóxicos têm um impacto gigantesco. Foram aprovados mais 50 agrotóxicos esse ano no Brasil. É preciso conversar sobre isso. Sim, porque isso não vai ter um impacto exclusivamente para nós brasileiros, né? Sim, vai impacto para todos, né? Como eu falei, os oceanos são os mesmos, gente. A atmosfera é a mesma. E é isso que a gente está tentando fazer nesse trabalho. Não vamos conseguir mudar o mundo, o SOS não tem essa pretensão. Mas se nós pudermos fazer com que vocês que estão nos ouvindo nesse momento repensem seus impactos, nós já vamos ter cumprido a nossa missão. Os nossos muitos riscos vão ter valido a pena. A Fátima Sanches, nossa ouvinte frequente aqui, ela trabalha com crianças bem pequenininhas. Aí ela pergunta se você sinceramente acredita que as novas gerações podem amenizar o sofrimento da Terra. Somente com educação e consciência poderemos mudar esse quadro, alguma coisa assim. É maravilhosa essa pergunta, porque ela vai em um ponto que eu sempre bato fortemente. Estamos há gerações jogando a responsabilidade para as próximas gerações. Quando éramos crianças, Tânia, nós ouvimos das pessoas: quem vai mudar o mundo são vocês. Eu não vou mudar mais esse mundo. Tânia, hoje nós estamos dizendo isso para as crianças. Quando nós vamos assumir as responsabilidades como espécies? Eu e você vamos ficar vivos durante muitas décadas, possivelmente. Espero também. E muitos dos nossos ouvintes também. Nós vamos viver muito, nós ainda vamos impactar muito nesse planeta. Mas por mais que nós não vivamos anos, por mais que nós vivamos apenas um ano a mais, um dia nós vamos ter impactos. Então é preciso que nós assumamos essas responsabilidades. Porque enquanto nós ficarmos jogando sempre as futuras gerações, esses problemas não serão resolvidos, essa situação vai piorar em níveis múltiplos, como está acontecendo. É claro que as crianças serem educadas é algo muito importante, é parte do SOS Terra. Né? Nosso projeto nas escolas atendeu só o ano passado mais de 8 mil crianças, diretamente. É grande parte do que nós somos. Mas nós não ficamos restritos a isso. Nós queremos mudar a sociedade, nossa forma de pensar os impactos humanos de todas as idades. Eu vou ver a mensagem, pula aqui a mensagem. O ouvinte, o Samir Alencar. Só acabando com o desmatamento, já dá para resolver? Não. Não, né? Não. Você tem que pensar nos impactos humanos como um todo, né? Nós temos uma indústria no mundo inteiro para suprir as nossas necessidades mais fúteis. Veja bem, nós ficamos com o celular durante um ano e trocamos por um novo, enquanto aquele celular serviria por meses, talvez anos ainda. Trocamos uma roupa nova que serviria por no mínimo mais 10 anos, porque nós queremos estar na última moda. A Terra foi transformada numa enorme fábrica para suprir as nossas necessidades mais fúteis. A Terra não aguenta essa demanda por bens de consumo. Nós temos que comer bem, nos vestir bem, sim, é maravilhoso. Eu não estou aqui pregando uma vida sem nenhuma comodidade. Mas nós não podemos seguir como nós estamos seguindo. Então o desmatamento é uma parte, né? O Brasil, por exemplo, fica entre o 7º ou 10º maior poluidor da Terra. E o Brasil é o 4º maior poluidor de plástico do mundo. Isso foi lançado essa semana, assim, isso é recente, menos de uma semana. O 4º maior poluidor... O Brasil não é o 4º maior país do mundo, não é a 4ª maior população do mundo, mas é o 4º maior poluidor de plástico do mundo. Então não é que a gente consome mais plástico, a gente não sabe eliminar o plástico corretamente? Quando o assunto é reciclagem, nós vamos pro fim da fila. O Brasil é um dos que menos recicla. Então essa história que o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente, como alguns governos têm dito no Brasil, né? Como o governo tem dito no Brasil recentemente, é uma mentira. O Brasil tem um impacto assustador, o Brasil não preserva tanto, e grande parte do que faz o Brasil virar o 7º, ou enfim, um dos maiores poluidores do planeta é o agronegócio. É o desmatamento, é a devastação das florestas, é esse impacto, é esse uso irresponsável da terra. Não há como ir contra verdades. Isso é dado científico, isso é pesquisa. E o agronegócio responde por uma parcela importante do nosso PIB, da nossa economia. Então,
talvez por isso também passa-se um pano nas práticas, né? E, inclusive, o ideal seria que as pessoas acham que nós estamos contra o agronegócio. Não é. Eu volto a dizer nessa conversa, não é isso. Mas para a saúde desse agronegócio, é importante que a terra seja usada de forma mais consciente. Da forma como nós estamos usando a terra no Brasil, o nosso futuro está comprometido. Se isso é tão importante para a balança comercial, se isso é tão importante para manter a economia brasileira, nós temos que pensar nisso a longo prazo. Sim. O uso como está sendo hoje vai comprometer os ganhos do Brasil. Então, eu estou aqui tratando de desenvolvimento sustentável, não de criminalizar o agronegócio. Claro. Mas de trazer aqui um debate de que é preciso pensar melhor como as coisas são feitas no país. Perfeito, claro. E dá para ganhar dinheiro e também com cuidados ambientais. Dá. E a gente pode ser feliz sem precisar consumir tanto. Com certeza. Com certeza. Dá, né? Só mudar um pouquinho os valores. E a informação está aí, Tânia. É importante pensar que hoje é possível conhecer o impacto das suas marcas, das roupas que você consome, do alimento que você consome. Vamos fazer pressão nas marcas, gente, sabe? Eu acho que o mercado só muda quando há pressão dos consumidores. Se nós nos tornarmos uma massa tão significativa de pessoas fazendo pressão nas grandes marcas, nós vamos ter aí marcas muito mais conscientes, agredindo menos o planeta e, de fato, deixando esse planeta um pouco mais saudável, né? E talvez nós, como espécies dominantes, um pouco mais responsáveis, porque esse status evoca uma série de responsabilidades que nós temos que assumir. Pois é, muito bom. Bom, o Thiago Costax, ele que é artista plástico, ele é documentarista, ele é ativista ambiental. Em setembro, outubro, foi para o Ártico, foi para a Groenlândia e para a Islândia. E agora, em janeiro, foi para a Amazônia. Tudo dentro do projeto da edição deste ano do projeto SOS Terra, que vai sair o documentário, vai sair o livro. Fiquem de olho e acompanhem o que o Thiago já fez até agora, porque são 10 anos do projeto SOS Terra. Então, para fechar, Thiago, deixa os canais aí para o pessoal te encontrar nas redes sociais. Claro, com prazer. Vocês podem nos achar em todas as redes sociais, basta buscar pelo meu nome, que deve estar aqui no link da rádio, Thiago Costax, ou SOS Terra. E o meu site é costax.com/SOS Terra. Vocês conseguem ter grande conexão com tudo isso lá. E podem ver o nosso documentário através do YouTube. Basta digitar Caminhando sobre a Terra e vocês conseguem assisti-lo em HD. E eu só me despeço falando uma coisa. Não é preciso ser ambientalista, gente, para mudar o planeta e mudar os seus hábitos. Isso é preciso ser humano. Eu sonho, Tânia, com um dia que isso não seja relativizado como apenas algo ideológico, e sim como uma prioridade humana. Então, eu digo aqui, essa causa é nossa. Precisa ser nossa. Legal, Thiago. Parabéns pelo seu trabalho. Achei muito ousado. Obrigado, mas vamos juntos. Porque só assim nós vamos mudar as coisas. Muito bom. Thiago Costax. Se você... Eu vou soletrar aqui, ó. É C-O-S-T-A. E aí tá fácil, Costa. Aí complica um pouquinho, é C-K-Z. Perfeito. Pronto, tá fácil. Mas procura lá. .com. Procura SOS Terra também que você acha o Thiago. É Thiago com TH. Valeu.